A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Gostaria de estar nesta hora compartilhando uma porção da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Lucas 3:21, que diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Oremos. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra. Entra com o teu poder, com a tua graça, Senhor, em nossos corações, gerando vida. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, entre em nosso ser. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Jesus estava indo para ser batizado e ele ora. Neste momento, Jesus ele ora. Lucas detalha isso, que nesse momento Jesus estava orando. E queridos, Jesus é o nosso exemplo. Eu e você também devemos orar ao Pai, buscar a face do Senhor em oração. E quando Jesus acaba, está sendo batizado e ele ora, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus como forma corpórea, como pomba. E ouve-se uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus declara ali diante daquela multidão, que Deus declara ali diante daquela multidão que Jesus é o filho dele amado. E eu e você também somos amados de Deus. Eu e você também somos amados de Deus. E lá em Isaías 42, 1, Isaías 700 anos declara esta palavra: Eis aqui o meu servo, a quem me sustenho, a quem a sustenho. O meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha o que Isaías fala 700 anos antes. Já estava dando testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que ele seria, que o Espírito de Deus estaria sobre Jesus, promulgará o direito, dando direito para os gentios. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu e você recebemos a salvação. Recebemos a salvação. Outra coisa, Jesus, após ser batizado, ele é levado pelo Espírito para ser tentado. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E após esse período, Jesus teve fome. E o diabo estava ali para tentá-lo. Mas olha a importância de ouvir
que a importância de ouvir que ele era o Filho amado. Olha o que o diabo diz para o Senhor Jesus aqui no Lucas 4, 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe responde: está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha as palavras que o diabo usa para tentar Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Antes disso, Deus já tinha dito para ele: tu és o meu Filho amado. Meu amado, minha amada irmã, eu não sei qual é a tentação, qual é a dificuldade que você está passando, mas eu quero que você grave que você é amada de Deus, que você é o Filho amado. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos deu este direito de sermos amados de Deus e filho por adoção. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E o Senhor responde, Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus completa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu e você vivemos da palavra de Deus. Eu e você somos fortalecidos pela palavra de Deus, pelo que o Senhor está dizendo. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Em Hebreus 4, 15 e 16, vamos ver o que diz em Hebreus 4, 15 e 16. Você pode estar passando por um momento difícil em suas vidas, mas o Senhor, Ele tem o poder de te ajudar, de te orientar. Mas antes disso, lá em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Quando nós guardamos o mandamento de Jesus, quando nós procuramos fazer a vontade do Pai, nós somos amados de Deus. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Mas em Hebreus 4, 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossas semelhanças, mas sem pecado. Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas.
porque antes ele foi tentado, mas não pecou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele conhece a nossa dor. Ele sabe o que nós estamos passando, ele sabe o que nós precisamos. Agora, o que nós precisamos fazer é ter comunhão com o Pai. Era o que Jesus tinha, comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai. No 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para o socorro em ocasião oportuna. Quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós devemos nos aproximar confiante, com um coração confiado, com um coração confiante em Jesus, para que possamos achar graças e sermos socorridos em tempo oportuno. Que possamos buscar ao Senhor com confiança, porque Ele já nos deu essa confiança. Nós somos os filhos amados de Deus e por isso, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que diz aqui em Hebreus 5, 6. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Olha que coisa linda. Jesus, ele é o sumo sacerdote. É aquele que se compadece de nós. É aquele que, e mesmo Jesus sendo um sumo sacerdote, olha o que ele faz nos dias da sua carne, quando ele estava andando sobre a terra, ele buscou Jesus. Foi oferecida a sua carne. Lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade de entrar na presença de Deus. E foi oferecida a sua carne com forte clamor. Jesus orava, Jesus clamava, Jesus pedia orientações ao Pai em todo o tempo, em todos os instantes. Ele orava, ele suplicava, até no último momento. Você vai ver lá no jardim do Getsêmani, Jesus orando, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Aquela hora triste em que Jesus iria morrer pelos nossos pecados. Mas no mesmo instante ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus, foi tão forte aquela agonia que Jesus sofreu, tão forte a dor, que ele suou gotas como de sangue.
por amor, por obediência a Deus, por cada um de nós. Olha aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não ficava chateado com o sofrimento. Ele aprendeu a obediência, ele aprendeu a ser obediente pelo que ele sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Jesus tornou o autor da salvação. O autor e consumador da salvação. Aleluia. Da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um rei, uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, e pela submissão, Jesus se tornou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que eu e você possamos termos intimidade com Deus, porque eu comecei dizendo que Jesus orou e o céu se abriu. Que eu e você possamos orar e ver os céus se abrindo. Que eu e você possamos alegrar o coração de Deus. Busque ao Senhor em todo o tempo. Não importa a situação que você esteja hoje, agora, neste momento. Busque ao Senhor. Porque você é o filho amado dele. E ele sente alegria quando nós nos separamos para buscar. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele conhece a sua dor, ele conhece a minha dor, ele conhece a nossa dor. Que Jesus te abençoe neste dia. Oremos. Pai querido e amado Deus, graças te dou pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Como é bom saber que Jesus, ele é o nosso exemplo. Como é bom saber que Jesus orava em todo tempo ao Pai. Em todo tempo ele orava ao Pai. Em todo tempo ele estava em comunhão com o Pai. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a termos comunhão contigo, Senhor. Nos ajuda a termos comunhão com o Senhor, ó Pai, a vivermos unidos em Ti. Atrai com Teu amor, Senhor, aqueles que um dia Te buscaram e hoje não estão mais, se decepcionaram, Senhor, na sua caminhada, que o Senhor traz de volta. Ah, Paizinho querido, Tu és aquele que sente a nossa dor, e eu Te peço nesta hora, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita esta pessoa que está passando por momentos difíceis em suas vidas. E diga, assim como tu disseste para Jesus, Tu és o meu filho amado, eu me alegro em você. Deus, tende misericórdia de cada um de nós, que nós possamos continuar orando, clamando e buscando a Tua face em todo o tempo. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.